Hoje em Menorá na TV, voltamos a receber o Rabino Eliyahu Haskell, direto de Israel, entrevistando o Ronaldo Gumlewski. Se você achou que a primeira parte da live do Rabino Eliyahu, do Rabino Haskell com o Ronaldo, abrangeu toda a vida dele, ainda tem mais coisas para você conhecer. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Muito bom dia, boa tarde aqui de Israel. Como é que você está? Tudo bem? Tô bem, hoje é um bom dia em geral porque tem Flamengo na televisão. Então estamos concentrados desde manhã cedo. Opa, imagino, Ronaldo, imagino. Fico muito feliz, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui comigo. Fico muito feliz pela tua presença. É uma honra para mim, querido. Você sabe que eu sou teu fã e eu adoro assistir tudo que você faz. Gosto das tuas conversas com as pessoas, a maneira agradável, gentil, carinhosa com a qual você trata os teus convidados. E para mim é uma honra estar aqui contigo já pela segunda vez em 30 dias. Verdade, igualmente. E a todo o pessoal que está chegando, seja todo mundo muito bem-vindo. A gente não tem tanto costume de live no nosso Instagram, mas pessoas especiais como o Ronaldo, a gente está aqui, 9 da manhã do Brasil, desse domingão. Ronaldo, queria começar a primeira pergunta desse segundo tempo. Se você pudesse primeiramente se apresentar um pouco para o nosso público, talvez quem não assistiu à primeira live, quais são as principais participações aí na vida social e política judaica? Se você pudesse dar um resumo sobre você para quem está te conhecendo agora. Rapidamente eu te digo o seguinte, eu sou filho, neto e bisneto de ativistas comunitários. Pessoas que fundaram instituições no Brasil, tanto no Rio quanto em São Paulo, e que agiram e atuaram no sentido de melhorar, de alguma maneira, a qualidade de vida judaica aqui no nosso país. Sempre não fora da religião, mas ao lado da religião. Não sou filho, neto e bisneto de rabinos, são pessoas que eram pessoas interessadas em atuar no sentido de preservar a saúde, a vida física dos judeus, principalmente em atividades como instituições de caridade, instituições clubísticas. E eu cresci nesse meio, nesse ambiente em que o judaísmo social foi fundamental na minha formação. Eu, aos 20 anos de idade, eu já tinha sido diretor de juventude, diretor cultural do Clube Israelita Brasileiro, mas a minha atividade clubística começou aos 11 anos de idade na Hebraica, aqui do Rio de Janeiro. Curiosamente, eu fui criado numa família sefaradi, onde a minha avó materna seguiu o marido, que era sefaradi, meu avô materno, e a minha mãe, que era meio a meio, vamos dizer assim, meio sefaradi, meio ashkenazi, também seguia o pai, porque na casa do pai dela, que era um líder comunitário importante, chamado Salomão Azan, se praticava todas as formas, desde a alimentação até os ritos religiosos, sefaraditas. Muito bem, na Hebraica, aos 11 anos de idade, eu cheguei em função de uma ruptura que aconteceu no Clube Israelita Brasileiro, no CIB. Porque pessoas como meu pai, que eram também ashkenazitas, curiosamente aí, ainda que 25% ashkenazi, 25% sefaradi, 25% sefaradi, eu seguia completamente o rito da minha família, que era todo voltado para a área sefaradi. Quer dizer, os 75% ashkenazi perderam para os 25% sefaradi, que eram mais fortes, vamos dizer assim, do ponto de vista religioso, tradicional e da maneira como se cozinhava na minha família e tal. Então, o que acontece? Essa ruptura aconteceu porque, na época, o CIB era dirigido por pessoas bastante conservadoras do ponto de vista sefaradita, que não aceitavam, inclusive estatutariamente, que ashkenazitas tivessem poder dentro do CIB. Caramba! E aí houve essa
divisão e os askenazitas, que eram importantes no CIB, foram embora para a Hebraica, que era um clube 100% livre. As pessoas eram askenazitas, sefaraditas, enfim, não importava muito a origem, ainda que tivesse sido fundado por askenazitas. E aí ali eu comecei interessado numa direção infantil. Me convidaram para dirigir a área infantil, eu tinha 11 anos de idade, e ali nós fazíamos trabalhos manuais, algum tipo de esporte muito inicial, enfim. E dali em diante eu fui, a minha turma voltou para o CIB, meus pais voltaram para o CIB alguns anos após, e isso foi muito importante para mim, porque eu continuei no CIB com a minha turma inicial, meu grupo social, e eu tinha já um grupo social também, além de Copacabana, eu tinha um grupo social em Laranjeiras. E é importante você ter entrada social em diversos ambientes, porque você acaba aprendendo como as pessoas agem, como as pessoas funcionam, e isso é muito interessante, porque você vai adquirindo hábitos de todos os aspectos. Muito bem. Fui diretor de juventude no CIB, nessa volta ao CIB, depois fui diretor cultural. Me lembro de um evento importantíssimo. Eu fazia filmes semanalmente, trazia filmes importantes com um maquinário profissional, então aquilo ficava lotado de gente. Estou falando de coisa de 52 anos atrás, mais de meio século. E eu me lembro na Copa de 70, em que eu produzi o evento mais concorrido, se a gente puder dizer assim, que foi uma entrevista do ex-técnico da seleção brasileira, que havia deixado o cargo alguns dias antes, chamado João Saldanha, que todo mundo que gosta de futebol, que sabe de futebol, tinha o maior respeito, o maior apreço por ele. Ele era jornalista e foi levado à posição de técnico da seleção brasileira, e o CIB ficou lotado com mais de 2.000 pessoas naquele evento. Era a véspera da Copa do Mundo de 70, o técnico já era outro, já era o Zagallo, e o Armando Nogueira, que era o repórter, o jornalista mais importante da Globo na área esportiva, juntamente com o João Saldanha, eles vieram no CIB, e Copacabana inteira se dirigiu ao CIB para assistir aquela palestra do João Saldanha, um debate com o Armando Nogueira, enfim. Daí em diante, eu trabalhei 9 anos voluntariamente no Fundo Comunitário. Todo mundo sabe o que é Fundo Comunitário, é uma instituição que garante os recursos financeiros para que a comunidade possa se encorpar, possa avançar. E nessa época nós íamos de casa em casa, o que também me deu um conhecimento enorme sobre a comunidade judaica do Rio de Janeiro. Eram reuniões em casas de família com 40, 50 pessoas e 2 jovens sempre, não jovens de idade apenas, mas jovens de espírito. No caso, eu era um jovem de idade, o meu parceiro também, que se chama, está vivo, graças a Deus, Hélio Fischberg. Nós íamos de casa em casa, conversando com as pessoas, recebendo informações, procurando saber o que acontecia na comunidade judaica, e com isso eu fui fazendo a minha formação. Depois desses 9 anos, eu entendi que a comunidade do Rio de Janeiro precisava de uma reviravolta. E eu era um jovem, eu tinha 28, 29 anos de idade nesse período, e eu fui convidado para disputar uma eleição de conselheiro na Federação Israelita. Daí em diante, do Conselho da Federação, onde eu fui secretário-geral, e aí todos os documentos da Federação que eram expedidos ou que eram recebidos, eles passavam pela minha mão. Então você vê, eu tinha uma aprendizagem inicial como dirigente de clube. Eu passei pelo Fundo Comunitário, conhecendo as casas de todos os judeus do Rio de Janeiro, conversando com eles, ouvindo o que eles tinham a dizer. Eu fui secretário do Conselho da Federação. Depois foi formada uma possibilidade de eu participar do Executivo. E eu participei do Executivo em 3 gestões seguidas, como diretor de juventude, diretor cultural, enfim, como vice-presidente. E em seguida
nós mudamos a legislação, eu tinha 34 anos de idade, e conseguimos estabelecer eleições diretas na Federação Israelita. E eu venci a primeira eleição direta para que um líder judeu fosse levado à posição de presidente de uma comunidade em todo o mundo judeu. Isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em 1984, e eu fui eleito presidente com 34 anos de idade. Eu ainda tive que esperar 3 meses para poder tomar posse, porque a idade mínima nós tínhamos reduzido de 55 para 35 anos, e eu ainda não tinha os 35 anos, eu precisei esperar um pouco. A eleição foi em agosto e eu assumi no dia 8 de novembro, que foi o dia do meu aniversário de 35 anos de idade. E eu tive a sorte de ter comigo convidado o Dr. Roberto Marinho, que era o titular da Rede Globo de Comunicação. Ele sentou ao meu lado, ele ficou 3 horas e meia comigo ali na Hebraica no dia da minha posse, e a minha posse foi transmitida ao vivo pelo Jornal Nacional. Então, eu tive algumas situações muito interessantes na minha vida, e daí em diante eu fui, durante 3 gestões distintas, presidente da Federação Israelita. Eu fui presidente do Conselho da Federação Israelita, e eu já havia sido presidente em exercício anteriormente, substituindo o anterior presidente da Federação, o Paulo Goldrach. Daí em diante, eu me retirei dessa vida política judaica, fui eleito vereador, fui durante 4 anos vereador na Câmara Municipal. Eu fiz uma lei que proíbe propaganda nazista no Rio de Janeiro. Essa lei foi copiada em São Paulo, foi copiada em vários outros estados brasileiros. Eu fiz uma lei que dá aos judeus feriado, os judeus funcionários públicos, feriado nos dias de Yom Kippur, Rosh Hashanah e Pessah. E aí muita gente perguntou a mim: você é religioso? Não, eu não sou religioso. Eu respeito todos os segmentos do judaísmo, não sou religioso da forma tradicional. Eu tenho a minha religiosidade no meu coração, que é pessoal. Mas eu não considero que nós devamos pagar impostos para que outros segmentos religiosos ofereçam feriado para que os seus membros vão às suas igrejas, aos seus templos, e nós, judeus, não tenhamos essa condição. Então eu legislei nesse sentido, convenci os outros vereadores, eu consegui aprovar essas 2 leis por unanimidade. Passaram-se os 4 anos, eu fiz mais de 40 leis, voltei para a Federação Israelita. Fiz mais um mandato, depois fui eleito presidente do Conselho, e nesse ínterim, um pouco após essa última presidência, meu pai faleceu e eu assumi os destinos da Menorá, que era uma revista, continua sendo uma revista que foi dirigida por ele durante 40 anos, e eu já estou há 21 anos dirigindo a Menorá, e agora já com um pouco mais amplidão em função dos programas de rádio, dos programas de televisão, e agora dos debates pela internet e das lives que eu também produzo pela internet. Eu fui à faculdade de advocacia e fui à faculdade de jornalismo posteriormente ao falecimento do meu pai, já com 53 anos de idade. E é isso, meu querido amigo. Estou aqui tentando fazer com que as coisas que eu sei eu consiga dividir com outras pessoas. Me declaro um carioca, judeu, sionista, rubro-negro, de direita democrática. Sou pai de 4 camaradas bacanas, 3 homens e uma mulher. A minha filha tem 28 anos de idade, a mais nova, o mais velho tem 46. Tenho uma mãe viva com 97 anos, completamente sadia, graças a Deus, boa de cabeça, boa de espírito, boa de físico, que acompanha o meu trabalho. Tem Instagram, tem internet, está lá com o telefone dela, cuidando da própria vida. E é isso. Sou casado pela 6ª vez com uma moça chamada Márcia Salomão. Estou vivendo aí a minha vida, aproveitando, como eu sempre digo e brinco, jogando na prorrogação já. Sou um idoso e, na verdade, o que acontece? Essa pandemia deu susto em todo mundo e a gente está aqui desviando, como o Garrincha fazia dos adversários, tentando desviar da pandemia também. É isso.
Legal. Ô, Não Ronaldo, sei deixa se, eu te fazer uma... não sei se eu conseguir rapidamente, em 10 minutos, aí transmitir para você quem eu sou, mais ou menos. Conseguiu sim, sei que falta muitas coisas boas aí para você ter falado da tua vida. Se você desse essa introdução, eu não falaria mais nada, não te perguntaria mais nada, mas é bom pelo menos esse comecinho para as pessoas saberem, né, quem estão assistindo aqui. Ronaldo, deixa eu te perguntar, você em todos esses anos de vida social, né, e política, né, em trabalhos sociais, como desde 11 anos você, em movimentos juvenis, politicamente falando, vereador, trabalhou ao lado do Bolsonaro, não é isso também por um tempo, conhece ele. Nós fomos vereadores juntos e eu fui o primeiro jornalista a dar espaço a ele. Tanto que ele pegou a entrevista que nós fizemos, que está no YouTube, quem quiser assistir é só marcar lá Ronaldo Gonleves, que entrevista Jair Bolsonaro, que vai aparecer, e onde eu pergunto duramente a ele se ele é nazista, e ele diz que não, que ele adora Israel, que ele gosta dos judeus, que não tem nada, não tem problema nenhum. Ele é de direita. Agora, tem gente que acha que todas as pessoas de direita são nazistas. Eu não acho isso. Como eu também não acho que todas as pessoas de esquerda são comunistas. Eu sou uma pessoa de direita democrático. Ele também tem lá, provavelmente existem fiéis dele que podem ultrapassar essa linha, mas isso não quer dizer que ele seja assim, e ele não pode escolher, como ninguém escolhe, quem é que vai votar no camarada que é candidato. Então, tem gente que pensa tudo na vida e a gente respeita e continua vivendo. Eu ia te fazer uma pergunta, Ronaldo, que é o seguinte: em todo esse trabalho social, político que você fez, quais são as principais, talvez, principais lições? Eu sei que é uma coisa muito abrangente que eu estou te perguntando, mas Não, mas quais são as eu principais compreendo o que você está lições de dizendo. vida que você acredita que você tirou de trabalhos comunitários, sociais e também políticos? Primeira coisa é você não avaliar pessoas porque você acha. Você, antes de conversar com alguém, ou antes de analisar as atitudes que a pessoa toma muito bem, você olhar para a pessoa e ter preconceito é uma via podre. Não presta, não serve. Você tem que ter o olhar e o coração voltados para realmente conhecer uma pessoa, para poder definir essa pessoa. Isso foi a primeira coisa que eu aprendi na minha vida e eu exerço esse sentido de relacionamento humano com muita atenção, muito cuidado, para não ser injusto com ninguém. Eu esqueci de dizer, porque é tanta coisa, como você bem falou, é uma vida de 73 anos de existência. Depois que eu assumi a Menorá, eu tomei uma atitude e eu viajo fora da pandemia, agora não estou podendo fazer isso, mas eu viajo pelo mundo judeu, pelos 5 continentes, buscando comunidades judaicas, ou em extinção, como foi o caso do Egito, de onde veio a tua família. Quando eu cheguei no Egito há 20 anos atrás, 21 anos atrás, a pessoa mais jovem da comunidade judaica do Egito tinha 87 anos de idade. Isso significa dizer para mim que provavelmente se tiver um judeu no Egito com mais idade, com mais de 100 anos, é possível, eu não acredito que exista. Então, eu viajo pelo mundo afora, buscando informações e publicando essas informações e produzindo documentários sobre essas comunidades judaicas que eu visito, inclusive na África. Agora, no dia 30 desse mês de agosto, eu fui convidado pela comunidade do Rio Grande do Norte e eu vou apresentar o meu documentário sobre a Nigéria, sobre os judeus da Nigéria, que é um negócio impressionante. Então, é um documentário de 1 hora que conta a história dos judeus da Nigéria, como eles saíram do Oriente Médio, como eles chegaram na África e como eles estão vivendo até hoje. Então, eu já te falei do primeiro aprendizado que eu tive. O segundo aprendizado é não acreditar simplesmente naquilo que te dizem. Se você quer conhecer alguma coisa, estuda, lê, procura saber, conversa com as pessoas, ouve o que as pessoas têm a dizer, busca informação. E aí você pode avaliar e falar sobre assuntos que você imaginava que conhecesse, porque ouviu dizer, e na verdade você não conhecia. Você precisa estudar para poder fazer uma formatação de opinião sobre certos aspectos da vida. Então, na verdade, é não ter preconceito, nem contra pessoas, nem contra situações, nem contra coisas. Vou dar um exemplo.
Houve uma polêmica há bem pouco tempo aqui no Brasil, você deve ter acompanhado, sobre a deputada federal alemã, membro do Parlamento Europeu, que é membro também de um partido de direita na Alemanha, chamada Beatrix von Storch, que é neta de um financista que participou como ministro das Finanças, tanto dos governos anteriores ao nazismo, quanto do governo nazista, quanto de governos posteriores ao nazismo. Então, essa mulher era tida como nazista e eu entrei nessa pilha. Eu comecei a olhar esse aspecto da pessoa como se fosse verdadeiro. Aí eu fui buscar a informação. E eu vi que é o contrário. Ainda que com esse passado familiar e com esse partido que abriga pessoas que olham para os judeus de maneira absolutamente torta e criminosa, ela era uma defensora dos judeus e do Estado de Israel em todos os parlamentos onde ela tinha assento. Ela discursa e vai continuar discursando a favor dos judeus, a favor de Israel. Então eu não poderia ser contra essa mulher. E eu a defendi publicamente aqui no Brasil, juntamente com outras pessoas que também defenderam, e isso criou um buchincho enorme, e pessoas dizendo que como é que poderia judeus que andam com porcos e também comem farelo, são porcos iguais. Meu amigo, eu não estou nem aí para o que esses caras estão dizendo, porque são idiotas que não foram buscar informação e que não sabem de coisa nenhuma e que estão, assim como os romanos fizeram com os judeus, que inventaram essa história do sangue de Jesus, porque Jesus foi assassinado, entre aspas, por judeus. Então, daqui a 2000 anos, os judeus que existem também são responsáveis, são culpados. Ora, se o avô da mulher era isso, era aquilo, ela não é. E eu posso defendê-la porque tenho comigo guardado, arquivado vários discursos que ela fez a favor de Israel, a favor dos judeus, no Parlamento Europeu e no Parlamento Alemão, e provavelmente ela tenha feito também dentro do partido dela, o que eu não vi, porque são questões partidárias, são internas, e eu não tenho esse documento, mas não tenho dúvida que a mulher não é maluca de ficar defendendo o judeu fora de casa e dentro de casa cuspindo em judeu. Então, são essas coisas que a gente tem que procurar aprofundar bem, porque ver na internet e se abraçar com uma fake news hoje em dia é muito simples, é muito fácil de acontecer. Então, essas coisas são importantes. Aprendi a me aprofundar na vida para poder não falar besteira, não escrever idiotice e não ficar à mercê de críticas que vêm de pessoas que conhecem mais do que eu. Então, quando eu não conheço, só para terminar, quando eu não conheço alguma coisa, eu procuro conhecer profundamente para não falar o que não devo falar e não tentar externar pensamentos que são pouco aprofundados e, com isso, levar pessoas ao erro. O PT determinou que a deputada alemã é nazista e os bolsonaros também. Publicou isso em todas as suas mídias e está aqui uma página do site do Partido dos Trabalhadores mostrando isso. A grande mídia foi pautada pelo PT e outros partidos de esquerda e seguiu no mesmo tom, declarando que neta de nazista, nazista é. De onde é que será que eles tiram isso? Assistam os discursos de Beatrix von Storch no Parlamento Europeu e no Parlamento Alemão e tirem as suas próprias conclusões. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Verhältnis Deutschlands zu Israel wird immer ein besonderes sein. Mein Parteifreund Andreas Kalbitz, der Fraktionsvorsitzende in Brandenburg, hat es gestern so formuliert: Der Holocaust als singuläres Verbrechen der deutschen Geschichte verpflichtet uns zu einer besonderen Verantwortung gegen Israel. Und deswegen, Herr Kauder, ist hier und heute kein Platz für parteipolitische Instrumentalisierung. Das zeigt, was Ihnen wichtig ist, nicht der geschlossene Kampf gegen den Antisemitismus und sich geschlossen hinter Israel zu stellen. Das lehnen wir ab. Wir teilen dieselbe jüdisch-christliche Zivilisation. Millionen von Christen sind froh und dankbar, dass der Zugang zu den heiligen Städten in Israel und Jerusalem in den Händen Israels und nicht der Hamas liegt.
Wir begrüßen, dass die Bundesregierung in ihrem Antrag sich dem Existenzrecht Israels verpflichtet erklärt und sich dazu bekennt. Das allerdings wäre glaubwürdiger, wenn die Bundesregierung nicht gleichzeitig mit Millionen von Steuergeldern Judenhass und Israelfeindschaft im Nahen Osten mit deutschen Steuergeldern finanzierte. Die UNRWA, das umstrittene Flüchtlingshilfswerk der Palästinenser der UN, ist im Gazastreifen praktisch ein Teil der Infrastruktur der Hamas. In den UNRWA-Schulen wird das Existenzrecht Israels konsequent geleugnet. Auf Karten der UNRWA-Schulbücher existiert der Staat Israel nicht. Israel erscheint nur mit der Palästinenserflagge. Städte wie Tel Aviv sind gar nicht verzeichnet. Märtyrer, also Terroristen und Selbstmordattentäter, werden als Helden verklärt. UNRWA-Lehrer aus dem Gazastreifen, Syrien und Libanon feiern die 10 besten Zitate von Adolf Hitler auf Facebook. Sie leugnen den Holocaust. Sie fordern öffentlich, tötet die Siedler. Das sind nur wenige von Dutzenden Beispielen, die UN-Watch zusammengestellt hat. Wer sich also fragt, woher der Hass gegen Juden und Israel kommt, der hat die Antwort. Da kommt er her, mitfinanziert von deutschem Steuergeld. Während Donald Trump die Zahlung deswegen eingefroren hat, hat die Bundesregierung die deutschen Zahlungen immer weiter aufgestockt. Seitdem die Bundeskanzlerin amtiert, sind die Zahlungen von 3 Millionen Euro auf 80 Millionen Euro gestiegen. Wir lehnen das ganz klar ab. Martin Klingst hat am 22. Januar in der Zeit geschrieben, UNRWA ist zu einer Krake geworden. Gegründet, um ein drängendes Problem zu lösen, ist das Hilfswerk inzwischen selber ein Problem. Das Wegschauen der Bundesregierung hat gravierende Folgen. Die Radikalisierung durch die Indoktrinierung in den UNRWA-Schulen trägt traurige Früchte. Der Gründer der Bewegung Großer Marsch der Rückkehr, Issam Hamad, hat angekündigt, dass Millionen von UNRWA-Flüchtlingen im Mai in die israelische Grenze marschieren sollen. Falls Israel seine Grenzen nicht schützt, droht Hamad mit einem wörtlich dritten Weltkrieg. Die Zukunft Israels hängt von dem Schutz seiner Grenzen ab. Eine Welt offener Grenzen ist mit dem Existenzrecht Israels nicht vereinbar. Meine Damen und Herren von der Bundesregierung, halten Sie nicht nur Sonntagsreden. Und Herr Kauder, Sie haben gesagt, wir stehen an der Seite Israels. Schreiben Sie nicht nur Resolution auf Papier, sondern handeln Sie im Geiste dieser Resolution. Hier besonders. Sie können nicht einerseits mit großen Worten den Antisemitismus beklagen und gleichzeitig 80 Millionen Euro an diejenigen geben, die Israel von der Landkarte fegen sollen. Frau Bundeskanzlerin, leider sind Sie nicht mehr da. Aber trotzdem in Vertretung bei allem gebotenen Respekt, das ist vollkommen verlogen. Folgen Sie Donald Trump, stellen Sie alle Zahlungen an die UNRWA so lange zurück, bis sichergestellt ist, dass kein Cent mehr für Judenhass ausgegeben wird oder an Hamas-Terroristen fließt. Das Existenzrecht Israels ist an dieser Stelle nicht abstrakt. Es ist sehr konkret. Die Welt wird Sie daran messen und wir auch. Meu querido Rabino Raschke, Eliel Raschke, deixa eu te dizer um negócio. Eu costumo dizer aqui, e ontem até escrevi sobre isso, que os judeus não aprenderam, ainda que tenham a detenção de vários prêmios Nobel, ou prêmios Nobel, desculpe, ainda que sejam especialistas em produzir uma série de armamentos importantes para Israel, ainda que sejam aptos a trabalhar com ciência e tecnologia no auge, no limite máximo das criações que nós conhecemos, como o Waze, que vocês têm aí em Israel e outros países do mundo adotam, como os chips de computação eletrônica que nos permitem, por exemplo, esse encontro que nós estamos tendo agora. Enfim, uma série de coisas criadas. Nós, judeus, não lemos, não aprendemos, não nos aprofundamos em como as lideranças judaicas foram fracas em diversos momentos da história, e eu cito o nazismo como uma delas. Obviamente que vai aparecer alguém
para me dizer que contra a força de um Estado é muito difícil você tomar atitude. Eu conheço judeus, e quem vai ao Yad Vashem pode até buscar que tem lá a caracterização da vida de um ou outro deles. Conheço judeus que se defenderam sua gente, suas famílias, e sozinhos mataram mais de 150 soldados alemães. Um judeu. Então, o que eu não prego a morte, não prego a violência, muito pelo contrário, mas eu prego a legítima defesa com todas as forças que o ser humano possa usar para defender a sua família, a si próprio e ao patrimônio que ele adquiriu. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte: eu não advogo a ideia de que nós temos que ser unidos. Ao contrário, eu advogo a ideia de que nós temos que dar espaço ao debate. E nós temos que nos unir no debate, não na ideia única que leva as pessoas para um lado ou para o outro. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos muita falta de discussão. Nós temos, diferentemente do que acontece, talvez em Israel a discussão seja profunda, aqui no Brasil as pessoas gostam de colocar panos quentes. Quando acontece alguma dificuldade em que é preciso a discussão, aparece sempre gente para dizer: não vamos discutir, vamos nos acalmar, nós temos que nos unir. Eu não acho nada disso. Isso aí é pernicioso, isso aí é ruim. Eu acredito que a comunidade judaica ela vai sempre como uma sanfona, ela vai diminuir, ela vai aumentar, ela vai se enfraquecer, ela vai se fortalecer. E isso depende de pessoas, depende de lideranças que apareçam e que, infelizmente, morrem. E que também, infelizmente, não conseguem substitutos em determinado momento. Mas o judaísmo é tão rico de ideias, tão rico de pensamento, tão rico de pessoas, e tão rico de cultura, de tradição, de experiências, que sempre aparece alguém para resolver questões que não foram resolvidas durante muitos e muitos anos. Eu considero muito problemática a questão das lideranças, que eu chamo de lideranças entre aspas, que são dirigentes judeus em posições de destaque e que não têm preparo para dirigir comunidades judaicas, para interagir com pessoas de outros grupos sociais, para discutir e levar adiante debates importantes do judaísmo com a política, eu estou falando de Brasil, com a política nacional brasileira, e aí a gente tem muita fraqueza institucional. Por outro lado, quando você alcança o patamar de gente que tem capacidade, que tem inteligência, que quer discutir os assuntos e que não tem medo do não-judeu, aí você volta a ter uma comunidade judaica forte. Então, eu sempre, na minha passagem por instituições judaicas, eu fomentei o debate, eu fomentei a discussão, eu levei as coisas a um patamar de profundidade no debate que nos transformou em comunidade judaica mais forte. É isso que eu penso. Eu costumo dizer que quando você foge dos problemas, você acaba transformando esses problemas, que são problemas possíveis de você enfrentar, em fantasmas que vão acabar com a tua vida em algum momento. 2 dos meus livros são compilações de artigos que eu escrevi sobre diversos assuntos dos quais eu participo: política, judaísmo, futebol, tudo que você pode imaginar sobre a vida que eu tenho vivido aqui no Brasil, sobre as minhas viagens e também sobre minhas relações com Israel. Esqueci de contar na hora que você me pediu para fazer um breve apanhado da minha vida, que no ano de 1967, quando estourou a Guerra dos 6 Dias, eu fui aqui na Embaixada de Israel no Brasil, que era no Rio de Janeiro, e me inscrevi como voluntário. E acabei sendo aceito para chegar em Israel em dezembro daquele ano em que houve a guerra, em junho de 67. E aí eu fui substituir, não fui para a frente de batalha, graças a Deus, a guerra já tinha terminado, e eu fui substituir soldados que trabalhavam na agricultura e que estavam no fronte, defendendo as fronteiras recém-conquistadas de Israel. E aí eu fui
na Guerra dos 6 Dias, um voluntário. Isso também me ensinou muita coisa importante na minha vida. Com relação aos livros que eu tenho, 2 livros são de artigos que eu escrevi, de pensamentos meus, objetivos sobre uma opção de assuntos, e um dos livros conta a história da minha vida. Foi escrito pelo Vitor Greenbaum, com a minha participação bastante ativa, tanto nos escritos quanto em correções de situações que saíram do nosso controle por má compreensão e tal. Tem também entrevistas com pessoas que trabalharam comigo sobre a minha orientação, sobre o meu comando, e é um livro bastante completo sobre tudo que aconteceu na minha vida, como as coisas foram se desenrolando, e também sobre os meus pensamentos, as minhas formas de agir, as minhas formas de atuar na comunidade e também na política brasileira. Esses livros têm esse escopo. E, Ronaldo, as pessoas aqui têm como achar esse livro para comprar, para adquirir esses livros? Sem dúvida nenhuma. Esses livros existem hoje já bastante procurados. Quem tiver interesse, pode buscar esses livros até pela Menorá, porque nós temos os livros para vender. Muito legal, Ronaldo, muito legal. Deixa eu perguntar, Ronaldo, como é que você está vendo essa política, né, essa união de Israel e Brasil? Você acha que a política, né, o Itamaraty, está fazendo um trabalho bom em relação à conexão ou a novas conexões, novos contatos com Israel? Olha, eu quero antes de falar, quando se fala em política de Israel e Brasil, ou política de Israel com qualquer outro país, se fala em diplomacia. Você falou no Itamaraty, o Itamaraty é o centro da diplomacia brasileira. Eu quero deixar muito clara a minha opinião de que nenhum país tem direito de escolher onde será a capital do outro país. Então eu tenho dito o seguinte, eu falo muito isso aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e por onde eu ando. Imagine que um japonês chegue aqui e resolva que a capital do Brasil tem que ser em Quixeramobim e não mais em Brasília. E que obrigue o Brasil a transformar a sua capital de Brasília para essa cidade que não tem nada de demérito, mas não cabe a um estrangeiro chegar no Brasil e dizer onde é que vai ser a capital do Brasil. Como não cabe a um estrangeiro chegar em Israel e afirmar que a capital de Israel tem que ser em Tel Aviv, ou tem que ser em Natânia, ou em Eilat, ou seja lá onde for. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: os países deviam ter vergonha na cara e deixar de lado seus interesses materiais e respeitar o país dos outros. E eu falo isso como brasileiro. Eu tive diversas oportunidades de fazer o que muitos fizeram e que eu respeito, que foi fazer aliar, mas eu fiz a minha aliar interna. A minha aliar é para dentro do Brasil. Eu nasci no Brasil, quero continuar brasileiro com as minhas convicções e com a minha religião e com parte do povo brasileiro também, que é a parte judaica, além de participar ativamente da outra parte que não é judaica, como cidadão igual do meu país. Com relação à diplomacia, eu acredito que Israel tem uma péssima diplomacia. Israel precisa investir estudos, recursos, conhecimento à diplomacia que tem, porque a diplomacia de Israel é fraca. Então, aqui no Brasil, ainda que tenha feito um bom trabalho junto ao governo Bolsonaro, nós tivemos um empresário que é amigo do Bibi, como último embaixador. Eu prefiro ver na diplomacia os diplomatas de carreira. Eu não gosto de cônsules honorários, diplomatas que não são de carreira, amigos do rei. Eu não sou a favor desse tipo de coisa. Então, acredito que com relação à diplomacia, Israel ainda peca. E a diplomacia brasileira ela é montada através de interesses. Não são atos praticados pela diplomacia com relação à amizade sincera com relação a outros países. Ainda que eu veja no Bolsonaro um carinho e um amor especial pela bandeira de Israel e por Israel. Agora, posso afirmar que não conheço presidente do Brasil que foi mais chegado a Israel do que Bolsonaro e a família dele. Então,
acredito que haja muito que construir na diplomacia entre Brasil e Israel, e acredito que Israel pode muito ajudar o Brasil, como também vice-versa, em diversos aspectos. Você sabe melhor do que eu que o Brasil hoje é líder mundial em agronegócios. Israel tem dificuldades nessa área por questões climáticas, por questões de água, que Israel resolve da sua melhor maneira. Mas nós temos aqui uma vasta área territorial, nós temos água em abundância, nós hoje produzimos determinadas commodities que o mundo inteiro necessita, principalmente na área da alimentação, e que Israel pode aproveitar bastante disso, como pode trazer ciência e tecnologia para o Brasil e enriquecer o Brasil nesse aspecto. Então, acredito que falte muito a trilhar nesse caminho e espero que Israel tenha diplomatas mais capazes para poder obter, usufruir o máximo que o Brasil tem para dar e vice-versa. Você sabe, Ronaldo, que você falando isso, eu já conheci alguns israelenses que vão ao Brasil e gostam, querem investir, né, na parte de agronegócio, porque vem grande esperança, né? Inclusive tentam abrir formas de atuar na B3, na Bolsa de Valores, nas letras de crédito, na LCA, por exemplo, né, letra de crédito da parte agro, porque vem que não tem o que fazer. O Brasil, né, é uma das maiores potências, né, nessa área. Inclusive hoje a Bolsa de Valores do Brasil ela tem preços muito convidativos. Quem quiser ganhar dinheiro a médio e longo prazo pode apostar na Bolsa, que é uma grande aposta, na minha opinião. Sim, Ronaldo, verdade. E as ações, né, também são preços, como você falou, bons, né? Em Israel, um israelense, ele é diferente, né? Se ele quer investir no Banco Leumi, cada ação vem num pacote de 3, 4 mil shekels, cada fração. E no Brasil não é assim, né? Você consegue botar valores menores, pré-fixado. Então, muitos israelenses falam que eu sei disso, das LCAs, letra de crédito da parte agro, porque é convidativo. Isso é muito bom, né? Isso é uma união muito interessante, né? Investidores em tecnologia e essa potência brasileira natural, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava me falando, né, que a pandemia está segurando esse teu trabalho, né, de correr aí os 5 continentes para buscar comunidades, né, judaicas existentes ou o resquício dela. Você tem aí algum próximo trabalho ou próximos projetos? Você falou um pouquinho disso na conversa passada. Queria saber se você podia repetir e falar um pouquinho para o pessoal qual é a tua próxima agenda aí de comunidade judaica fora? Há algum tempo atrás, eu estive em Las Vegas fazendo esse trabalho. E lá eu descobri não só uma prefeita judia, como o prefeito anterior a ela, que é o ex-marido dela, que ficou na posição de prefeito por mais de 12 anos, o marido. E ela já estava há 4, quando eu lá estive. E já tem uns 8 ou 9 anos isso. Essa prefeita, ela tem um filho americano casado com uma brasileira, com quem eu pude conversar pelo telefone. Quando ela soube que eu era brasileiro, ela imediatamente ligou para a casa do filho, eu conversei com a nora dela pelo telefone. E eu descobri em Las Vegas que Las Vegas, em termos de jogo, foi fundada por um judeu mafioso chamado Bugsy Siegel, que acabou sendo assassinado pela máfia americana em função dele ter tomado dinheiro da máfia para construir um cassino-hotel que lá está hoje construído, chamado Flamingo, parecido com o Flamengo, que joga daqui a pouco aqui no Maracanã, aqui no estádio de Volta Redonda. Só que ele demorou muito com o dinheiro dos mafiosos e os mafiosos acabaram matando o cara. E aí eu descobri que existe um museu da máfia em Las Vegas e descobri também que o ex-prefeito, que é marido da prefeita de Las Vegas, foi o advogado dos mafiosos judeus na cidade durante muitos e muitos anos e continua sendo. E aí eu me interessei por esse tema e eu descobri ao longo do tempo, e é para lá que eu vou na minha próxima viagem, que a máfia siciliana é composta
de cristãos novos. O que são os cristãos novos? São aqueles oriundos das famílias judias que foram expulsas da Espanha, que foram obrigados a se converter em Portugal e que chegaram ao sul da Itália, chegaram à Grécia, chegaram à Turquia. E é para lá que eu vou, para a Sicília, meu amigo. Então eu estou só esperando aceitarem a minha vacina Coronavac, que eu tomei 2 doses, vou ter que tomar a terceira, porque parece que essa vacina não é muito fortalecida. E aqui no Brasil, você não pode escolher a vacina que você quer tomar, você toma a vacina que o SUS te oferece. E eu vou para a Sicília levantar os dados sobre as famílias mafiosas de cristãos novos que estão até hoje nessa região. Então eu vou trazer aqui informações muito interessantes, sem dúvida nenhuma. Eu vou fazer um documentário e vou fazer a revista Menorá com as informações que eu vou obter nessa minha próxima viagem, que por acaso já estava toda paga e eu perdi, porque infelizmente veio a pandemia. 3 dias antes da minha viagem eu fui proibido de viajar. Ronaldo, em relação ao documentário, né, que está para ser lançado em relação aos judeus, né, da Nigéria, você tinha me falado na conversa passada que você está buscando aí, você está buscando também, é um trabalho, né? Você teve um grande esforço, e se você simplesmente sair liberando os documentários em todas as plataformas, quer dizer, você também não está dando todo o devido, né, cavoda aí ao respeito ao teu esforço. Você já tem propostas, já tem coisas que estão andando, vai sair, as pessoas vão ter acesso por algum local a esse documentário? Bom, as pessoas vão ter acesso, nós estamos apenas finalizando a maneira pela qual nós vamos colocar isso nas plataformas, e eu vou apresentando em algumas comunidades que me convidam, eu vou e apresento o meu trabalho. Agora, é muito importante a gente lembrar, eu não sei se você acompanhou, há cerca de 30 e poucos dias, 3 israelenses foram presos na Nigéria. Eles já foram soltos, e inclusive a mulher que me recebeu na Nigéria, que é titular de uma sinagoga que ela construiu junto com o marido dentro da própria casa, uma sinagoga enorme, no terreno da própria residência deles. Olha, é uma coisa impressionante. Ela foi presa junto com esses israelenses. É uma nigeriana, chamada Lisben Aga. E os filhos dela entraram em contato comigo. Eu achei estranho que os israelenses tenham sido soltos e não tenham cuidado de ajudar essa mulher. Eles precisaram de dinheiro, e eu remeti dinheiro para eles, para a Nigéria, para que eles pudessem soltar a mãe deles. E ela foi solta agora há 1 semana atrás. Infelizmente acontece, a Nigéria é um país complicadíssimo, complicadíssimo. E eu escapei de poucas e boas lá. Ô, Ronaldo, a gente sabe, né, uma coisa que é sabida, né, que uma porcentagem muito pequena do brasileiro, ele investe, né? Ele investe o dinheiro. Né? Eu estava vendo em vários investidores que acabam falando uma frase que se tornou muito célebre. Né? Quando você não é a pessoa que recebe o rendimento ou o dinheiro que vem de juros, normalmente você é o cara que está toda hora só pagando os juros, você não está recebendo. Então você está depreciando dos teus valores monetários, mas você não está recebendo de rendimentos do teu valor. O que você diria para as pessoas hoje em dia que tem tanto medo de investir, tem tanto medo da palavra bolsa de valores, tem tanto medo da palavra investimento? Parece que é coisa para nerd, para quem estudou em Harvard, nos Estados Unidos. O que você diria? Você considera que isso é primordial, ainda mais com a moeda brasileira? Eu considero que é primordial porque quem recebe juros no Brasil legalmente hoje recebe 0,5% ao mês, o que não é nada. A inflação aqui é enorme e os juros legais são absolutamente pífios. O que eu considero é que as pessoas precisam estudar antes de ter preconceito. É a mesma história de antes. Então, quem não conhece Bolsa de Valores, procure quem conheça, converse com essa pessoa, se esclareça e busque fazer o melhor investimento para o seu recurso. Porque existem investimentos muito favoráveis e muito saudáveis no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, é importante que as pessoas saibam. E para que elas saibam, é preciso que elas estudem.
E para começar a estudar, é preciso escutar quem conhece. E tem algumas pessoas que conhecem bastante. Então, o problema do Brasil é sempre o problema do ensino, da educação, do conhecimento, na verdade, né? Sim, Nós temos aqui uma infinidade enorme de analfabetos. E analfabetos funcionais também. O cara que sabe ler e escrever, mas não sabe mais nada. sim, sim. Ou seja, isso fatalmente acaba estando conectado, né, com esse tipo de estudo. Que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, se não me engano, mais de 75% dos americanos investem porque eles não estão confiando em serviços públicos que vão lhe dar depois, né, uma autonomia, né? Eles investem no seu próprio dinheiro, né? Ou seja, eu sou responsável pelo meu dinheiro. Se eu fico dependendo do que os outros vão fazer com o meu dinheiro ou como eles vão cuidar de mim lá na frente, eu estou dependendo de pessoas, de sistemas que toda hora estão mudando, né? Não, inclusive, quem quiser olhar para os Estados Unidos e ver como existem picaretas na área do mercado financeiro em qualquer lugar do mundo, basta se lembrar do Madoff, que roubou aí as instituições judaicas, os judeus em geral, e o público americano como um todo. Meteu o dinheiro das pessoas no bolso e é um vagabundo sem vergonha que acabou preso porque fraudou investimentos, enfim. E aqui não é diferente, o cara tem que tomar cuidado. O que significa tomar cuidado, ter medo, é um bom conselheiro. Você ter medo é uma coisa, agora você deixar o medo te paralisar é uma outra coisa completamente diferente. E para que você não deixe o medo te paralisar, você tem que estudar, tem que conversar com pessoas e tem que procurar não se deixar enganar. O risco na vida ele tem que ser calculado, mas ele tem que ser tomado. Obviamente que eu não vou entrar no mar de ressaca se eu não sei nadar. Mas quando eu posso aprender a nadar, eu vou buscar aprender a nadar para poder usar o mar a meu favor em 95% das vezes, que não estão de ressaca. Os mares da vida, os mares do mundo. Legal, quer dizer, a gente pode concluir aqui nessa live que um dos motivos da sua vida, do sucesso que você tem e que teve no passado, você também conecta a riscos que são estudados. E chegamos ao fim de mais um Menorá na TV. Você ficou conhecendo um pouco mais da vida do nosso Ronaldo Gomlewski. Na semana que vem, voltaremos às 10 horas da noite de quinta-feira no canal 6 da NET Rio e também em todos os horários que você vê aqui embaixo na telinha. Nos vemos lá!